Nós estamos recebendo aqui na bancada do Informação, com muita alegria. O pessoal que está com a gente na live já pode visualizar. O ex-prefeito de Bauru, ex-deputado, ex-secretário de Agricultura do Estado Isso. de São Paulo, Antônio Tidei de Lima. Tidei, uma grande alegria recebê-lo aqui hoje. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tizoco. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande. A tradição que a 94 tem é histórica no rádio, não só de Bauru, mas no rádio do interior. E é uma alegria poder participar aqui do programa de vocês, que é líder de audiência na região. E é sempre muito importante saber que, mesmo que a gente não se encontre tanto por aí, né, mesmo que a gente não se veja, eu tenho uma trajetória de mais ou menos 30 anos no jornalismo e isso acaba se confundindo, inclusive, em alguns momentos com o período em que você foi prefeito de Bauru, né? Eu comecei basicamente lá na Rádio Bandeirantes em 1994, um pouquinho antes, né, dentro do período aí da sua gestão. Então a gente acompanhou. Mas eu queria começar perguntando, e depois com certeza o Marcos também vai participar do bate-papo conosco, Tidei, se você vê muitas diferenças na questão política e de gestão de cidades hoje em relação a como era no tempo em que você foi prefeito da cidade, tanto na questão política, reforço, quanto também na questão de gestão, na questão das ferramentas de gestão. Como é que você vê, como é que você faz essa comparação de tempos, né, que nós podemos colocar até em décadas já? Exatamente, faz 30 anos. É uma diferença brutal, né? Porque, inclusive, da formação desses poderes, né? Você antes não tinha a inteligência artificial, você não tinha as redes sociais. Hoje aparece uma figura que não fez nenhum discurso, não apresentou nada e acaba se elegendo com milhares de votos e tal, e às vezes não sabe nada sobre a questão. Eu vejo que antigamente você tinha o cidadão, para ser candidato, tinha que amassar barro. Né? A gente falava assim, tem que amassar barro, tem que ir na periferia, gastar tem que conversar, gastar a botina, tem que olhar olho no olho das pessoas, né? Tem que se inteirar das coisas da cidade, das necessidades, administrações anteriores, tem que ter um plano diretor. Então a gente imaginava isto, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, né? O caso, eu vou aqui falar, por exemplo, da prefeita. A prefeita é uma pessoa que não amassou barro antes disso, né? Ela acabou sendo jornalista aqui, muito boa jornalista na área televisiva, e foi para Birigui, que é a terra dela, foi candidata a deputada, né? Teve aqui 15 mil votos, e aí falou, eu acho que eu posso ampliar o meu campo eleitoral em Bauru. Com o quê? Com uma candidatura a prefeita, né? E acabou se elegendo prefeita, sem ter nenhum plano, sem ter nada. Então está pagando os pecados exatamente por isso. Tem que trazer gente de fora, traz isso, traz aquilo, né? Não conseguiu formar aqui um grupo para poder administrar a cidade. Então está sofrendo isso. E eu vejo muito essa diferença do nosso tempo para agora. Tá certo. Marcos, alguma colocação? Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no Informação, Tidei. Aliás, é uma satisfação mesmo ter você aqui com a gente. Obrigado. E você falou uma situação interessante, porque a gente volta no tempo, quantos prefeitos bons, excelentes Bauru teve, né? Quanta coisa aconteceu no passado, né? E hoje a gente vê uma situação difícil, né? É uma Câmara lutando todo dia, né, para se conseguir coisas, né, para se mostrar algumas situações, né? E a gente às vezes observa que isso não vai para frente, né, não caminha, né? Como é que você, como ex-prefeito, acompanhando o noticiário do rádio, da televisão, do jornal, como é que você vê a situação hoje de Bauru? Então, eu acho que a cidade está um pouco perdida, porque quando você
perde as lideranças, né, a cidade fica perdida. Você veja as dificuldades. Nós estamos há 5, 6 meses da eleição e você não tem um quadro de candidaturas a prefeito, né? Você não tem um quadro de possíveis candidatos a vereador, que você fala, não, aquele vai se eleger porque ele tem um domínio sobre esse setor da cidade, ou tem aquilo, ou aparece, é um representante natural de tal setor. Então tem uma mudança profunda com relação à área política. Dias atrás eu tenho sido um crítico, no bom sentido, da inteligência artificial com relação à área política, né? O cidadão entra, faz aí uma aparição na rede social, né? E fala, não tem uma contra-argumentação. contraponto, né? Exatamente. Não tem um contraponto. Aí vem a eleição, aí você olha e fala assim, esse cara teve 1 milhão de votos? Como 1 milhão de votos? Né? Você pega o filho do Bolsonaro, que era do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, teve 1.800.000 votos. Né? Eu sou do tempo que Ulisses Guimarães, né? Os caras se matavam, o próprio Lula, quando foi candidato, 600 e tantos mil votos para deputado, nossa senhora, o Ulisses 600, o Mário Covas tanto, né? Zé Serra, mas não sei quem. O cara teve 1.800.000 votos aqui em São Paulo, não é? Sem ser daqui. Aí você pega a outra Jade, eu acho que é a Jade, teve 900.000 votos. Quem é? Que discurso ela fez? Representa o quê? Ninguém sabe. As redes sociais prestaram um desserviço na área política, né? E juntaram pessoas que eram famosas ou podiam ter a sua condição de influência na sociedade, como diz, você é um influencer, né? Eu tenho 300.000 seguidores, 1 milhão de 1 seguidores. milhão de seguidores, né? E você não sabe o que o cara realmente pensa, né? Qual é o envolvimento dele com as coisas da sociedade, da comunidade, né? Do país, o que ele pensa a respeito disso, a respeito daquilo, né? Então, isto aí realmente influenciou ou influiu muito com relação à formação de câmaras de vereadores, né, de candidaturas a prefeito, a prefeitas, é o caso aqui de Bauru. E isto, quando aí é 4 anos que você tem que, no mínimo, porque às vezes a pessoa assume e consegue se envolver e é candidata à reeleição, se elege, se reelege, e você perde 8 anos na vida de uma cidade, de uma comunidade. Eu acho que isso vai ter um paradeiro lá na frente, né? Porque quando eu vejo que os deputados aprovam a contribuição partidária, 5 bilhões e 300 milhões anuais, e aí quando chega a eleição municipal ou estadual, são mais 5 bilhões e 300 milhões. Aí é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, que se soma ao fundo partidário. Então, neste ano, por exemplo, os partidos todos vão ter 11 bilhões de reais para poder gastar. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Eu acho que, olha, vamos diminuir a dependência dos candidatos, dos empresários, disso, daquilo, ótimo, tudo bem, mas você tem que ter algum limite disso. Né? E aí você elege uma Câmara de deputados, no caso, senadores, através dessas redes sociais que não tem este contato, né, de vida com os problemas da comunidade, da sociedade, e você acaba tendo isso aí. O cara não tem nenhum compromisso com ninguém. Eu entro na rede social e falo para 1 milhão, 1.300.000 pessoas e garanto a minha reeleição. Então, eu acho que nós estamos vivendo um período difícil, viu? Muito complicado. Quanto tempo vai demorar, não sei, porque são eles que decidem lá em Brasília, não é? Exatamente. O Lula agora está vendo o que é bom, o limão
sem adoçante, não é verdade? Está sendo derrotado, com o poder na mão, né? Derrotado. E o PT, que sempre aguardou uma condição como essa, como teve lá atrás, que o Lula foi eleito, reeleito, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, né? Mas aí você vê que aparece um cara que é o autor de todo essa ascendência do PT na área política, que chama-se José Dirceu. E o José Dirceu, condenado, prisão, mas não sei o quê, agora está todo livre, falou assim, eu acho que eu tenho o direito de voltar para a Câmara. Né? E eu acho que o PT precisa de uma reforma. Então, ele já enxergou que realmente precisa ter alguma coisa. E ele é um cara que construiu esse PT que está no poder. Né? Então, eu fico, Tizoco e Marcos, eu fico muito assim, para onde nós vamos? Até quando? Como é que vai ser? Esse quadro de vereadores aqui em Bauru, que a prefeita gosta de brigar com a Câmara, gosta de tratar mal os funcionários, né? Ela tem um certo prazer, porque talvez ela ache que este é o caminho, isso é a cabeça dela. Ao contrário de uma harmonia, ela quer viver sob... para desviar a atenção, então briga com a Câmara, briga com os funcionários, briga com isso, e ninguém lembra que poderia faltar água como faltou. Não é verdade? E está faltando, né? Que poço que era para gerar 170 metros cúbicos por hora, gera só 17 metros cúbicos por hora. Então, estas coisas todas. São 7h45, a gente está conversando aqui com o ex-prefeito e ex-deputado Tidei de Lima. O Tidei, tem mais uma pergunta, é claro, né? Na última reunião aqui regional do PSB, você esteve lá, você participou, e fica sempre aquela pergunta, né? Como é que vai ser a participação do Tidei de Lima com liderança? Você levantou uma questão, e eu acho que você está coberto de razão. Nós temos um hiato, nós temos um vazio enorme de lideranças em Bauru. As nossas lideranças são tão efêmeras quanto as redes sociais hoje, né? Nós não temos pessoas em nenhum setor da cidade, infelizmente, mais recentes, que a gente possa apontar como lideranças que, ao longo do tempo, possam se firmar. Eu acho que essa efemeridade das redes sociais também foi para a política, e a política, nesses moldes que nós temos hoje, eu acho que ela até fica feliz com isso, porque assim como tudo é descartável, entre aspas, o político também passou a ser descartável, e as lideranças também, e isso é ruim. Eu queria saber qual é o caminho do Tidei nesse próximo momento, né? E se a sua presença lá significa um engajamento maior, uma participação maior nessa eleição, com um grupo, com um pessoal que você deve caminhar junto. A minha participação vai ser de palpitar, né? De dar palpite. Eu não sou candidato a nada, mas quando eu vejo essas coisas, me incomoda, porque eu tenho uma vida toda em Bauru, né? Bauru é a minha vida. Eu vim para cá com 4 anos de idade, nasci em Guarapuã, Santo Antônio da Figueira, que é um distrito de 2 córregos, né? E meu pai e minha mãe, funcionários da saúde, e nós viemos aqui para Bauru e daqui ficamos. Então, a gente tem uma vida na cidade, né? Tem uma história também. E eu lembro, Tizoco e Marcos, que eu jogava basquete e tinha 17 anos, e aí fui convidado para ir jogar em Jales, né? Jales. Aí, em Jales, eu cheguei em casa. Isso surgiu nos Jogos Abertos em Rio Preto, 62. Aí nós fomos jogar lá, acabamos desclassificados por São Caetano, e foi para a prorrogação. E aguardando o tempo de prorrogação, chega assim na cerquinha, assim,
Ô, número 9, um cara gordo, baixo, tá, ô, número 9, e era eu falei, pô, sou eu, número 9, sou eu, né? Não, é você mesmo, vem cá, ó, meu nome é Marino Manella, eu sou técnico do time de Jales. Jales, nunca tinha ouvido falar em Jales, né? E nós queremos que você vá para lá, nós estamos montando uma seleção do interior. Queremos. Esse aqui é o Dr. Roberto Hollenberg, que é prefeito de lá, né? O Roberto Hollenberg, depois eu tive uma convivência com ele grande como deputado, né? Ele tal, então nós queremos montar. Eu vim para casa, cheguei aqui, meu pai, almoço, olha, pai, eu vou jogar em Jales. Que é isso, menino? Jales, você sabe onde fica Jales? É no sertão, você não vai nada, você vai estudar e tal. E aí, pelas circunstâncias todas, eu acabei sendo contratado na prefeitura, que eu tinha 17 anos, ganhando salário de menor. Naquele tempo tinha salário de maior, salário de menor, né? E fiquei na prefeitura até me formar praticamente, né, engenheiro, com o doutor Nuno de Assis, já era prefeito. O Inhozinho saiu, entrou Nuno de Assis. Então você tinha uma formação da cidade, né? Tinha gente que vivia o dia a dia da cidade. E eu acabei depois, como engenheiro, deixando a prefeitura e voltando mais tarde, quando o Franciscato era prefeito, né, também por questões esportivas, e o Franciscato, então, fez um negócio interessante, né? Prestigiou os funcionários e trouxe o Jurandir Bueno Filho para montar o escritório técnico. E o Jurandir Bueno Filho tinha estado aqui em Bauru, junto com o Vila Nova Artigas, que era um professor da Faculdade de Arquitetura da USP de São Paulo, que o Nuno de Assis trouxe para fazer o plano diretor da cidade. E eu falo isso porque até hoje eu pego o jornal, ouço vocês, e o plano diretor? E o plano diretor? Está aí já há alguns anos para ter um plano diretor outra vez, reformado, e não tem, né? E lá atrás o doutor Nuno, que era médico, né, foi atrás de um arquiteto sério e trouxe para fazer o plano diretor aqui. E ele trouxe vários alunos com ele para poder fazer o levantamento. E dentre eles veio o Jurandir, que era de Bauru. Aí, quando o Franciscato assumiu, o Franciscato, então, pegou e trouxe o Jurandir. E o Jurandir montou o escritório técnico na prefeitura com os funcionários da prefeitura. Então, quando eu vejo hoje a prefeita contratar um projeto por 1,5 milhão, o projeto por 500 mil, o projeto, e aí chega o projeto, não é executado, ou o projeto está errado, né? Eu falo assim, poxa vida, por que não se prestigia mais o funcionalismo como era feito lá no passado? O Franciscato era um empresário, e nem por isso ele era a favor da privatização geral, como é agora. Agora você está votando num cara que quer entrar para fazer um negócio. Ele quer administrar fazendo um negócio. Então, quando eu vejo a prefeita gastar 34 milhões do dinheiro da educação, porque não conseguiu gastar durante o ano o percentual obrigatório de lei, e aí gasta 34 milhões comprando 4, 5, 8 imóveis, né? Eu falo assim, puxa vida, né? Tá sobrando dinheiro, não é verdade? Está sobrando dinheiro, né? Depois, olha, nós vamos, ao contrário de recuperar o prédio da estação, nós vamos alugar um outro prédio para poder colocar as secretarias. E o prédio da estação está lá, que é um símbolo nacional, porque quando foi inaugurado, na época do Getúlio Vargas, né, Estado Novo, né, o Adhemar de Barros, interventor de São Paulo, vieram aqui, inauguraram a estação, beleza. Isso aqui era uma referência nacional, era o maior entroncamento ferroviário da América Latina, né? E nós não preservamos isto. Aí você passa ali na Rua Primeiro, quase esquina com Araújo, e vê o pessoal na chuva, no sol, esperando abrir o restaurante do povo lá e tal. Por que você não vai fazer isto, né?
dentro da estação, se for o caso de colocar o pessoal num lugar abrigado. Então, estas coisas não me passam pela cabeça, né? Por isso eu prefiro ficar meio palpitando de fora do que me envolver num embate sem ter nenhuma estrutura mais partidária, porque os partidos mudaram, trocaram de nome, você não sabe quem é quem nessa área, um é União não sei o quê, o outro é disso, o outro é aquilo. Perderam-se as referências. As redes sociais fizeram um arrasta geral nas referências partidárias. Aí, às vezes, eu me pergunto, será que isto foi um plano, né, daqueles que comandam com as tirinhas aqui, ali, o fulano, o beltrano, né? Ou isto aconteceu naturalmente? Né? Ou era o nosso futuro mesmo. Ou era o nosso futuro, não é verdade? Porque eu, às vezes, fico pensando, poxa vida, Hollywood esqueceu de fazer um filme com esta característica, né? O pessoal mexer os pauzinhos no mundo inteiro, porque não é só aqui também que você está tendo esses problemas, né? No mundo você também tem falta de lideranças, né? Essas coisas todas, Marcos e Tizoco. Queria fazer uma colocação aqui, Tidei. Se eu estou falando demais, vocês interrompam, hein? Fique à vontade. Nós estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser acompanhar a gente no YouTube é só digitar FM 94 Bauru. Comentário aqui no YouTube da Maria Aparecida: Tidei, da época dos políticos, mão na massa e não no celular. Funcionava muito bem, podia voltar. Aí tem outro comentário dizendo o seguinte: que entrevista muito boa, é muito bom ouvir veteranos na política explicando o que está errado hoje em dia, num país onde se cogita eleger influencer para prefeito, nos dá muito medo do futuro, lamentável. Mas a minha pergunta, Tidei, é a seguinte: São José do Rio Preto, a cidade que lá atrás Bauru estava na frente, hoje Rio Preto voou, está lá na frente, né? Tem deputado estadual, tem deputado federal, tem mais de um deputado, inclusive, né? São 4 ou 5 deputados. E Bauru, Tidei, como é que fica Bauru? Então, Bauru chegou a ter 5 deputados, 3 estaduais e 2 federais, genuinamente daqui, né? Não são aqueles que vêm por aqui, pega 10, 12 mil votos, vão embora e depois esquece a cidade. Não, Bauru teve 2 federais e 3 estaduais, né? Teve o Franciscado Federal, eu também fui federal no mesmo período, né? O Purini estadual, o Abraim Davos estadual e o Sbeg estadual. Então tinha força política no Estado, né? Junto ao governo. Ia lá, falava e falava grosso, às vezes, com o governador a respeito disso ou daquilo. Nós perdemos isto. Eu, quando assumi a prefeitura, Rio Preto já era 20 mil habitantes maior que Bauru. E era o Manuel Antunes que era o prefeito lá. E eu, então, cheguei aqui, nós fizemos um levantamento no recolhimento aí de impostos dos carros, né? Que eram feitos no guichê dos bancos, né? E era o Fleury, o governador, e aquele negócio, o meu secretário de Finanças, o Raul chegou e falou assim: olha, prefeito, eu acho que nós estamos sendo passados para trás aí, não vou falar roubado porque eu não tenho, mas nós estamos sendo passados para trás. E como é que nós podemos resolver isso? Não, as coisas estão acontecendo no caixa dos bancos. Ô, Netão, não namora. Não. Esse é o Paulo. O maior centroavante do futebol amador de Bauru. Paulo Sérgio Simonetti. E um pouquinho de basquete também. Também. Mas bichinho vai quebrava o galho. Mas era artilheiro, né? Era armador, né? Exatamente. Porque não dava para usar. Satisfação grande, aqui, Paulinho. Tá muito. Bom. Olha, o prazer é meu, viu? Tá bom. Era o Sica no gol e o Paulinho como centroavante. Foi só uma pequena invasão, viu, pessoal? De 2 amigos que não se encontram há muito tempo. É verdade. Mas aí, voltando aí ao assunto, o pessoal, então, de Rio Preto, nós fizemos uma mudança, colocamos funcionários da prefeitura junto à
aos caixas de banco, né, principalmente os bancos estatais que permitiram, porque os bancos privados não, né? Então era o Banespa aquele tempo e o Banco do Brasil, e aí não tinha mais o preenchimento, né, de pegar aquilo que era feito com carbono, né? Então fazia de uma via, fazia nas 3, fichas, né, e tal. E nós conseguimos levantar a receita da prefeitura. E aí o Manuel Antunes falou, pô, como é que vocês aí em Bauru passaram o Rio Preto na arrecadação desse imposto e tal? Ligou para mim, eu falei, não, aí eu vou fazer uma visita aí para você. Aí veio o Manuel Antunes aqui. Aí eu expliquei para ele e falou, puxa vida. Aí nós acabamos indo no Fleury, nós dois, e dizendo, olha, está acontecendo isso e tal. E aí eles fizeram uma mudança, né? E melhorou a arrecadação. Mas Rio Preto, na boca daquele sertão, como dizia meu pai, aquilo lá é Jales, Fernandópolis era um sertão e tal. Rio Preto era a grande capital, né? E Bauru, ao longo desse tempo, foi perdendo, com a desimportância da Noroeste, os problemas da Noroeste, foi perdendo esta liderança, né? Enquanto teve força política, se sustentou. Quando perdeu a força política, começou a ter problemas, como tem até hoje, né? Como tem até hoje. E Bauru precisava fazer um esforço muito grande através da prefeita, dos deputados que vêm buscar votos aqui, para renascer a ferrovia. Bauru é o caminho para o Pacífico. Quando você fala isso, o cara fala, mas o Pacífico é o oceano do outro lado. Não, mas é o caminho, é o caminho. Bauru é o caminho para o Oceano Pacífico. A China está logo ali do outro lado. Exatamente, exatamente. É simples, é o Pacífico, mas a China está ali do outro lado. Exatamente. Ao contrário de você ter que dar a volta no mundo, você pode cortar aqui pela terra. Teve um cara lá em 1490 e pouco que falou, né, o Oriente pelo Ocidente, umas coisas assim que eram meio malucas, né? Maluco, né? Então, você perdeu isso aí, viu, Marcos? Você perdeu essa condição política que a cidade tinha. Queria fazer uma pergunta, Tidei, antes de finalizar. Posso? Uma pergunta e você responde de forma objetiva, se você conseguir aí. Conselho não se dá, né? Exatamente. Não se dá conselho. O que você fala da atual administração de Bauru? A prefeita tinha que se inteirar das coisas da cidade. Não é só asfaltar bairro para poder ganhar voto. Tem que ter um plano diretor, tem que ter um projeto de médio prazo, coisas atuais e coisas para amanhã, depois da manhã, para o futuro. Então, eu acho que a prefeita precisava ter uma aula de Bauru para o ano 3000, você entendeu? Né? Nós aqui podemos isso, podemos aquilo e tal. Ao contrário de trazer gente de fora para administrar com ela, fala para o Kassab, toma conta das suas coisas lá, não vem indicar aqui uma secretária da saúde que não sabe aonde é o Meiridota, onde é a Bela Vista para poder mudar as coisas, né? Você está vendo os problemas da saúde aí, seríssimos, né? Então eu acho que a prefeita tinha que vestir a camisa de Bauru e falar assim para aqueles que querem meter o bedelho, os de fora que querem meter o bedelho aqui, não é a briga com a Câmara, não, os Kassab da vida, né? Dizer, doutor Kassab, o senhor foi prefeito de São Paulo, ótimo, tudo bem, o senhor tem um pé no governo de São Paulo, tem outro pé no governo do Lula, né? O Kassab é um político camaleônico, né? Muito obrigado, o senhor nos ajuda, nós estamos às ordens, mas nós queremos administrar com gente. Como é que pode uma prefeita que tem um vice médico, você trazer alguém de fora para ser secretário da saúde? Então, estas coisas, a prefeita precisava se inteirar, né, das coisas da cidade. Vamos fazer um plano diretor, vamos discutir esse plano diretor, vamos fazer coisas para hoje, para amanhã, depois de amanhã e daqui 10 anos. Eu acho isso aí. Eu acho que ela está se perdendo nisso. O que não significa que não pode ser reeleita. Pode ser reeleito, não tem candidato, né?
Você não vê os candidatos. Doutor Raul sumiu, o outro não sei o quê. A Chiara está pensando se consegue recurso do partido para poder bancar. O outro, né, o Gazeta, não, o outro candidato. O Rodrigo também disse que não vem. Não, o Rodrigo quer fazer discurso na ONU, quer fazer discurso, não é verdade? Exatamente. Certo? E hoje, olha, é o dia do meio ambiente, né? Hoje é o Dia Mundial dedicado ao meio ambiente, que é outro problema que a sociedade, de uma forma geral, tem que cuidar, porque senão o planeta derrete. Eles pensam que não derrete, né? Então, se nós estamos aí já tomando muito tempo de vocês, podia todo mundo pensar um pouquinho no meio ambiente e colaborar. Obrigado, Tidei, pela presença aqui. É sempre um prazer bater um papo com você, e principalmente quando a gente sabe que você também já ocupou microfones, né? Você já esteve desse lado aqui da latinha em alguns momentos, né? Por isso a gente fica tranquilo quando vai entrevistar você ou qualquer pessoa que tenha essa experiência. Obrigado por estar conosco e por compartilhar aí todo esse tempo todo de experiência que você tem. Mas não fique apenas no palpite, não, tá? Se você puder colaborar, a experiência é muito importante, como você mesmo disse, a gente não tem liderança, pelo menos para apontar para esses novos líderes, mesmo que efêmeros, para que o tempo curto que eles permaneçam, eles não façam tanta coisa ruim que não dê tempo depois para consertar. Tá certo. Tizocco, eu agradeço a sua atenção, o Marcos também, né? Aqui a família Simonetti, ao Alceu, que são duas figuras importantes. Eu militei no rádio como funcionário, como locutor, né? E você sabe que você, como locutor aqui no interior, você faz noticiário, você vai ser repórter de campo, você, às vezes, quando falta o locutor para narrar, você narra, né? Então, você faz até efeito sonoro, se for. Você faz até efeito sonoro. E eu tenho muitas saudades desse tempo, sabe? Eu acho que o rádio é insuperável. Televisão, mas não sei o quê, rede social. Não, o rádio é o rádio e será o rádio por milênios.